é, viu, irmão? Isso daí é um momento de clamor, de intercessor. A irmã, a diaconisa, ela tem um ministério de intercessão. E o intercessor, ele chora pelas necessidades da igreja. E eu creio. Você sabia que o profeta Jeremias era um profeta chorão, não é? E ele clamava pelo povo por evitar a destruição do povo. E o Senhor, assim, deu livramento, mesmo que o povo foi levado a cativo, mas o Senhor cumpriu todas as promessas e as palavras sobre a vida do povo, por causa da intercessão, amém? Então, estou falando isso para você, por quê? Para a gente aprender, e se essa oração está nesse momento, nesta manhã, assim, é porque há necessidade do povo ouvir a palavra. Isso dói no meu coração, porque a gente aqui como pastor, e no caso, tenho clamado muito para que o povo ouça a palavra do Senhor, não é? Se eu fizer uma prova, acho que eu vou fazer hoje, hein? Acho que eu vou fazer uma prova hoje. Eu vou chamar aqui, vou pregar e vou falar para alguém vir aqui falar o que foi pregado hoje. Hã? Ai, pastor, não me chama não. Não é? Fiz isso aí numa imersão aqui. Não é para ver aqui. Se eu fizer uma prova, vamos ver se você está no... Não. Vamos ver se você está ouvindo a palavra. Amém? O que você veio fazer aqui hoje? Hã? Você veio ouvir o pastor? Então você não vai ouvir ninguém. Como que Deus vai falar através da palavra? Ah, tá. Eu entendi. Tá certo. Porque tá certo. Às vezes tem gente que vem para ouvir o pastor. Se ele vem para ouvir o pastor, ele vai falar se a pregação foi boa ou não. Se você vem para ouvir a Deus, Deus vai usar a vida do pastor para falar com você. Você crê nisso? Amém? Então você vai ouvir o que você precisa ouvir. Amém? Pastor, não é o que eu quero ouvir? Mas mais do que isso, o que você precisa ouvir. Amém, queridos? Aleluia, porque Deus quer o melhor para você. Amém? Tá dando um pouco de microfonia, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa ligada aí. Som, teste. 2, parou. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero convidar você para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4. É uma passagem bem conhecida, e eu quero compartilhar com você nesta manhã aquilo que Deus entrega para nós. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, é um texto que muitos conhecem. A partir do verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhe: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Nós vemos aqui na palavra, né, o momento que Jesus, ele dá uma ordem clara aos seus discípulos, e ele manda os discípulos a passarem para um outro lado da margem. Jesus já estava ensinando, ele tinha ido aos montes, ele tinha ido ao monte,
ele tinha voltado à casa, e o povo sempre o seguia e esperava sempre que ele fizesse milagres, continuasse fazendo milagres. E Jesus fazia os milagres, mas ele também dava os ensinamentos. E até que ele vem de casa e ele vai à beira do mar e ele passa mais ensinos. E no meio de tudo isso ele vai orando, ele vai curando, para cumprir a palavra de Isaías, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele trazia os milagres, ele fazia os milagres e trazia a palavra do ensino, a fim de que o povo recebesse palavras de vida eterna. E nesse momento de tanta, imagina assim o fato que Jesus estava tendo, porque ele não parava. Bem que ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Apesar de Jesus ter suas horas de sono, e como vai relatar aqui na passagem, foi nesse momento que ele manda passar para o outro lado. Ele vai, entra no barco com os discípulos, depois, após ter ensinado a multidão, e a multidão ainda continuava, devia estar continuando a clamar por milagres, por bênçãos, e de repente que ele passa, vai para o outro lado. Jesus nesse momento ele devia estar muito cansado, e ele vai tirar um sono no barco. E parece que os pescadores, eles conhecem quando vai ter tempestade. Mas, ao que se dá a entender aqui na palavra, nessa passagem, parece que estava tudo bem, tudo bom. Vamos atravessar, vamos chegar em paz. Mas a Bíblia diz que de repente veio um temporal. De repente não começou a ficar as coisas boas. Nós aqui estamos vendo aqui no Brasil, que, principalmente aqui em São Paulo, essa chuva está localizada, às vezes dá no estado, alguns dá, outros não dá, em alguns lugares. Mas vamos falar daqui de São Paulo, que você está vendo que de manhã faz um certo tempo de calor, e de tarde começa a vir aquelas nuvens, de repente escurece. Isso porque a gente está vendo que vem o temporal. A Bíblia relata que esse temporal veio assim, de uma maneira repentina. E se eles soubessem, poderiam falar para Jesus, falar: você está armando um temporal aí, é melhor a gente não passar agora, vamos esperar aí para outra hora. Mas Jesus mandou atravessar. E o temporal veio repentinamente. E ele vem repentinamente. Interessante que não é quando você está saindo da praia, que ainda se estivesse saindo a um certo raio, de distância, você ainda volta para trás e fala: opa, a coisa vai engrossar. Mas pelo que dá-se a entender, eles já estavam meio assim, que no meio da passagem. Já não dá para ir para frente nem para... quer dizer, era para frente, para trás ou ficar parado. Mas a tempestade se armou. E nós vimos nesses dias aqui uns raios, Quem ouviu os raios aí que deu aí? Não estava dando medo, gente? Hein? Olha que eu já tenho ouvido raio, já estava em praia, já vi muito raio, mas teve uns aí que eu falei que, nossa, estava vindo de dentro para fora. E era cada som, cada estourada, que na hora dá medo. Em casa, já desliga tudo, tira das tomadas, sai perto da janela, aqueles cuidados básicos. Sabemos que existe muito para-raio aqui, mas às vezes não contém. E aí por isso que cai árvores, Você imagina tendo essa tempestade com um monte de raio num campo aberto, Que perigo. E eles estavam no mar com toda essa tempestade, com esses raios. Houve uma tempestade que não foi só trovoada, mas raios. O mar se agitou. Eu nunca andei de navio e nunca participei de tempestades, mas deve dar medo. Quem já andou de navio e participou de tempestade? Tem alguém aqui que já fez isso? Não? Eu já ouvi, já participou de, dá uma sensação aí, dá, Já viu como fica o barco? Mesmo que ele tenha esses navios grandes, diz que balança muito, dá enjoo, Ainda mais quando o mar se agita demais.
E tem lugares, mas hoje tem tecnologia. Hoje, naquela época não tinha. Naquela época era só o conhecimento, apesar dos marinheiros, dos capitães ter também essa experiência, porque foi lhes ensinado. Mas aqui está relatando uma situação que veio de uma vez assim, algo tão inesperado, que talvez eles tivessem visto as nuvens, a tempestade se formando, mas aquelas que poderiam até resistir, mas pelo jeito não. E devia ter levado um certo tempo, porque a Bíblia fala que eles começaram a se agitar. E no meio da agitação você fica cego, o medo bate em você, você vai tentando uma coisa outra. E aqui vai falar que as águas começaram a entrar no barco. Aí começou a dar medo. E aí devia ser operação, não sei se tinha baldinho na época, mas ou com a mão, ou com tentar tirar a água, não é? Não tem a tecnologia de hoje, mas alguma coisa eles estavam fazendo para tirar a água. Enquanto todos naquele barco estavam fazendo isso agitado, vem a pergunta: Jesus não sentiu a água entrar no barco? Se você está dormindo, esses dias eu fiz um teste, o meu filho aqui, ele demora um pouquinho para levantar. Aí de longe eu peguei assim, fiz um pichado de água. Ele estava lá. Ah, pai. Acorda, né? Eu lembro do meu pai, que eu não levantava da cama, ele pegou um balde de água e jogou nas minhas costas. Eu levantei, fiquei com o olho desse tamanho aberto, né? Aí Jesus não estava sentindo essa água, gente? Você não sentiria essa água? Porque a tempestade, parece que quando você vai para o fundo do mar, a água é mais gelada, sim ou não? Você pode estar o sol de rachar. Porque até, assim, já me questionei, né, uns tempos, bem tempos atrás, falei, por que esses mergulhadores usam tanto essas roupas assim, né? Devia estar maior calor, eu descia, do jeito que eu sou calorento, nada, diz que a temperatura lá é gelada. Não devia estar gelada aquela água, todos dormindo no barco. Gente, no meio de uma tempestade, vamos falar, o mundo caindo naquele momento em água onde eles estavam, eles começaram a se desesperar, o que é natural. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? Por que a Bíblia relata e fala isso? Para que isso? Tempestades existem, né? A gente está em terra hoje, mas a gente tem medo. Eu estou na rua, eu estou olhando o trânsito e quando cai essas tempestades, já dirigi com granizo esses dias, tive que parar. Uns dias aí passado, aí que choveu mais forte, aí em começo de janeiro, né, que caiu muita árvore aqui. Dá medo, irmãos, dá medo. Na hora você fala, preciso achar um lugar para parar, e só vejo aquelas árvores, e eu posso até agora, me veio na cabeça, me lembrar como os discípulos, comecei a me agitar. Mas eu falei, preciso achar algum lugar. E árvore. Estava bem na região que deu a reportagem lá do Itaim, do Ibirapuera, que desceu árvore abaixo. E a chuva estava forte, eu já não estava enxergando no para-brisa direito. E você começa a querer se agitar. E aí eu só comecei o quê? Aí veio, falei, Jesus, me guarda nessa tempestade, prepara um lugar para que eu possa parar, meu Deus. Graças a Deus. Deus preparou um lugar coberto, com o carro que eu pude entrar num lugar coberto. E ainda mesmo ali, ainda o Senhor me usou para ajudar uma pessoa necessitada naquele lugar. E a chuva caindo. E aí depois que saiu a chuva, eu agradeci a Deus, porque eu vi o desastre todo que estava acontecendo. Carros amassados, batidos, jogados em cima da calçada, um monte de árvore caída. E o Senhor me proporcionou aquele momento um bom lugar para eu ficar, livre da enchente, livre dos raios, né? Coberto, até para o meu bem, que era o carro também, que é a ferramenta do trabalho aí. Nos ensina essa passagem? Por que Jesus, e por que a Bíblia, por que houve essa passagem? Porque Deus quer mostrar para nós coisas tremendas.
mundo, ele não era para ter tempestades assim. A Bíblia em Gênesis não relata no paraíso chuvas. Não precisava gotejar para florescer. Você já parou para pensar nisso? Eu não vi na Bíblia isso. Deus, ele fazia, já tinha toda aquela umidade, o que era necessário. Eu deduzo que em Gênesis, pela palavra do Senhor, até o sol, porque você para pensar, eles tinham roupa, irmãos? Tinha não? Tinha não? Não tinha, né? Antes do pecado. Você já pensou, você hoje nu na praia? Não estou falando porque hoje tem praia do nudismo. Eu não sei como eles fazem, mas você pegar aquele sol, e principalmente nas partes íntimas, se pegar uma queimadura, deve doer, hein? Sim ou não? Já pensou você não conseguir sentar porque o bumbum está queimado? Você já pensou a doença de pele que não está? Hoje está, né? E dá, né? Porque o sol está forte. Não está assim ou não, gente? Está ou não está? Olha, meu braço aqui de ficar no volante, é que eu não passo protetor, até eu esqueço mesmo. O protetor está lá. Mas tem hora que eu sinto ele pinicar. Mas o sol naquela época não era desse jeito. Assim que você sabia que nós vamos ter um tipo de sol, um tipo de luz, que também vai ser diferente no novo céus e na nova terra, né? Deus é Ele que vai, a Bíblia diz que ser a luz para nós, como Ele é. O sol só é a luz. Mas para você pensar, e por que relata as tempestades hoje, né? Até está aqui na Bíblia. Mas o sol não era desse jeito. Como a criação toda, os pássaros, as árvores. Não tinha árvore ressecada, não tinha folha seca. Não havia tempestade lá em Gênesis. Não é? Não havia. Os animais eram mansos. Quando Deus criou, não tinha problema de você estar no meio de um leão, junto com ele. Ele não ia te comer. A cobra, a serpente, era um animal pacífico. Ele não ia te picar. E pelo que relata, ele tinha patas. Porque depois do pecado, falou, Deus maldiçoou a cobra, ela rasteja como um sinal de que Deus marcou por causa do pecado. E hoje ela laça você até engole. Mas é interessante que o homem, ele ainda tem domínio sobre os animais. Porque Davi matou leão e matou o urso. Nós temos hoje, através disso, acredito que nasceu os domadores de feras. Olha como vai acontecendo as coisas, não é? A serpente, o homem também tem poder. E hoje tem armas, tem tudo jeito. E consegue domar o animal. Deus deu domínio para o homem em todas as coisas. E inclusive no domínio, para provar isso, Deus chamou o homem e pegou lá e falou, como é que vai chamar isso aqui? Serpente. Como é que vai chamar isso aqui? Jabiraca, né? Sururu, nome das cobras que vai por aí, não é? Leão. Como é que vai chamar aqui? Onça, tigre. Você já pensou que bonito? Não havia tempestade, mas havia relacionamento com Deus, e Deus fez tudo aquilo. Deus falou assim, eu não vou pôr o nome sozinho, vem cá, homem. Ele não fez o mundo com o Filho e com o Espírito Santo? Não é? E Deus chega e fala assim, agora eu fiz você, e eu quero que você faça parte da Trindade e ponha nome também nos animais. Que gostoso, irmãos. A gente não tinha, naquela época, que pegar condução, não havia ônibus. Não havia trânsito, não havia briga. A comida, o sustento era totalmente uma forma prazerosa. O homem comia por prazer, não por necessidade de vida, porque Deus o sustentava. Já parou para pensar nisso? Agora de repente Jesus vem
pega todas as aflições na terra, passa para cumprir o que Isaías disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que sobre si ele carregou todas as nossas dores, e ele sofre a tempestade conosco, para dizer que o que? Uma tempestade física, você está no meio, correndo perigo, porque naquele momento você não estava pensando, os discípulos não estavam pensando em situação financeira, não estavam pensando se tinha dor, se alguém estava com dor nas costas ou dor de cabeça. Acredito que na hora do desespero, ali a receber, se alguém estava assim, recebeu cura, porque todo mundo começou a tirar água, porque as ondas, a Bíblia fala em algumas passagens que elas batiam com força no barco. Elas batiam com força no barco. Estou falando devagar até para os venezuelanos entenderem. Nós, em configuração dessa palavra, e tanto se prega, eu falei: Jesus, já ouvi tanto essa pregação, e cada vez que eu ouço, ela é maravilhosa. Podemos configurar isso para as tempestades na nossa vida, que nos atinge. O homem está vivendo tempestade desde que ele pecou. E às vezes ela vem repentina. Jesus está mostrando, ela vem repentina. Estavam lá, Jesus cansado, os discípulos acompanhando Jesus, sendo discipulados, ensinados, e de repente uma tempestade vem naquele barco. Estava tudo bem, mas de repente não estava. A tempestade engrossou, foi ficando forte, e aí foi até um grande momento que eles conseguiram enxergar Jesus. E Jesus, a Bíblia relata que ele estava num sono daqueles do bom. Enquanto a gente gosta de uma chuva calma para tirar um cochilo, Jesus estava gostando de uma tempestade caindo de raio e estava lá, ó, no maior sono. Não é? O que quer dizer isso, hein? A gente tira várias lições, já ouviu isso. Mas como é gostoso falar disso, e a palavra nesta manhã vem aqui, amado, para que o povo escute a palavra nessa manhã, para parar de ser crente chorão. Às vezes me entristece, eu falo: será que essa pessoa está escutando a palavra? Porque às vezes eu não estou julgando mais a árvore, eu vou falando biblicamente: pela árvore você vê frutos. Foi interessante um certo culto que as pessoas preferiram a unção de certos pastores. Eu falo: essa pessoa entende a palavra? Essa pessoa, ela acha o quê? E é interessante que a gente conhece e vê que a pessoa está sempre na mesma. Ela vem, fique de pé, pastora, por gentileza. Vocês têm que aprender isso, irmãos. Em nome de Deus, não é porque eu quero, eu desejo. Você imagina eu, pastor da igreja, vem cá, pastor, fica aqui. Vou na pastora Márcia, porque ela tem um dom de ministério, ela tem unção. Você vai vir nela, ela vai profetizar, você vai chorar. Mas tem pessoas que parece que não ouvem a palavra, irmãos. Deus está querendo que você não viva mais na mesmice. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, se você não sabe, vai ler. Entenda a Bíblia. Leia ela. Pede graça a Deus. Tem muitos que teologam ela. É bom. Olha na Bíblia todos que caíram. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Os músicos de Jedutum estavam reunidos, unânimes, cantando, louvar a Deus. Caíram. Quando eles caíram, a glória de Deus tomou o templo. Em que sentido? As pessoas tinham dores, tinham, irmãos, tinham seus problemas, tinham. Não funciona, filho. Pode deixar. Por que você tirou? Deixar.
Tá dando microfonia? Tá. O que acontece? Quando você recebe uma unção e vai para o chão e cai, o levantar que eu vejo na Bíblia é um levantar que muda a vida da pessoa. A pessoa fica mais forte. Em Atos, quando eles receberam a unção e caíram, o que aconteceu, irmãos? Quem esteve na imersão aqui? 4 coisas aconteceram: salvação, cura, a unção do Espírito, porque desceu o Espírito, e a 4ª coisa, evangelismo. Foram fazer a obra. Não ficaram choramingando nos pés dos discípulos. Vem aqui, e chora, porque você não sabe o que é papai. Puf, põe a mão, pastora. Não, pastora, sabe, tá, vem aqui na pastora, repete 10.000 vezes o mesmo assunto. Irmão, eu não sei, a pastora tem unção, tem poder. Eu tenho unção, tenho poder. Ele tem unção na música, tem poder. Por que não muda? É problema nosso? Deus está querendo você. Porque tem gente que está aqui na igreja, ouve essas palavras, está com o olho, mas a cabeça pode ser que nesse momento está guerreando. Vamos lá, foi forte a oração aqui? Foi, porque Deus está falando para você ouvir. Eu estou falando de tempestade. Presta bem a tempestade, atenção, presta bem atenção à tempestade que está na sua vida, porque senão não muda. Você pode ser engolido por essa tempestade. Deus não quer. Jesus está no barco com você, mas Ele precisa que você escute Ele, porque você vai ver na passagem que Jesus dá uma chamada e fala: ô gente, vocês não têm fé mesmo, hein? Vamos falar? Porque não olhe essa chamada como mansão. Vocês não têm fé, viu? Mas continua assim, vem aqui que eu estou sempre no barco com vocês. Não, Jesus se levantou e falou: para, seja homem, seja varão de Deus. Vocês estão vendo um milagre, mas não creem em coisa nenhuma. Até quando você vem aqui? Ô pastora, minha casa não está bem, porque o fulano, porque não sei o quê. Aí você vem de: ô pastora, a casa não está bem, o fulano não está bem. Ô pastora, não sei o quê, ô pastor. Aí a gente ora e você pum, no chão. Levanta, vem de novo. Vocês acham que está certo isso, irmãos? Está na igreja, depois não está. A gente aconselha. Aonde está entrando a palavra? Aonde entra a palavra? Obrigado, pastor. Aonde entra a palavra? Aonde entra a palavra? Aonde está entrando a palavra? Alô? Deus quer que você ouça a palavra. Para mim, hoje não é nem o melhor dia para eu estar aqui. Não é. Mas eu estou aqui porque eu estou ouvindo Deus falar: vai com essa cruz. Eu poderia estar no pé da pastora. Mais uma vez, pastor, não falei quarta-feira aqui, eu vou falar de novo. Quase que eu mandei a palavra para ela hoje. Prega aqui, ó, vai de última hora. Vocês não têm noção da luta que eu estou passando. Eu estou aqui pregando por causa de ouvir a palavra. E eu estou usando agora com a autoridade que Deus me deu. Sede meus imitadores, irmãos. Não é porque eu tenho título ou sou encarregado pastor que eu sou Superman da igreja, que eu tenho que aqui parecer com você com... Não, o pastor vem pregar às vezes com a cabeça cheia, com a pressão lá em cima, no arredo do pé. E vocês falam: Deus, eu vou entregar os pontos. O Senhor fala: não, você continua. Deus quer que você seja assim, irmão. Onde vai parar essa igreja? Para que tem esse tempo? Para que você sobe a escada aqui? A tempestade está aí, irmão, e ela está querendo derrubar você. Você não está vendo? Jesus está ali no barco. Ele vai acalmar sua tempestade. Ele vai acalmar. Mas Deus quer fazer coisa em você, irmãos. Hoje Deus quer acalmar a tempestade na sua vida, mas para você viver algo novo. Você vai pegar esse microfone e você vai escrever, mas você vai ver. Eu vou ver os frutos dando muitos frutos na sua árvore, e frutos bons. Irmãos, o poder de cura não vem só na oração e cair no chão. O poder de cura está vindo agora pela palavra. Pela palavra. E quem quer, recebe. Recebe e aceita a palavra. Está trombando agora, pastor? Está duro desde o começo. Foi uma oração dura. Vai ser uma palavra dura?
A palavra é de tempestade, é boa, essa daqui é boa. Você não quer uma tempestade? Eu quero, eu estou numa tempestade lascada. Os raios estão batendo forte, tá me deixando surdo. Tá até me atordoando. Sabe, você já viu assim quando você anda assim meio... Eu estou assim. Mas Deus está comigo. Se Ele está permitindo o raio bater no meu ouvido, é porque Ele sabe que eu aguento. Vou repetir. Se Ele permite o raio bater, tem hora que eu estou achando que eu não vou aguentar mesmo, irmão. Hoje foi um dia desses. Hoje está sendo um dia. Foi não, está sendo. E eu estou pregando aqui, irmãos, trazendo uma palavra para você de Deus, porque não é de mim. Não é de mim. Pode ser meio deprimente, mas eu não seria a melhor pessoa para estar aqui hoje. Você está entendendo, irmão? Sabe por quê, irmão? Eu estou orando. Eu estou vendo aqui, eu estou falando, Deus, nós vamos viver o novo. E Deus está falando, então vai, deixa eu mexer tudo. Deus vai sacudir tudo. Você está afim? Mas para de ser um crente choramingão. Não vem aqui na frente e contar 10 mil vezes o mesmo problema. Vem aqui para falar, conta o seu problema. Mas você está fazendo? Você está tomando posse? Você ora, você crê mesmo? Eu não creio. Isso não é só aqui na igreja Missão Resgate, não. É na Mundial que opera poder. Agora eu vou dar nome. Está sendo gravado, né? Mas nada, né? Nada contra. Porque Deus faz, isso é evangelho. Mas tem ensino. Mas tem pessoas que não adianta. Porque no meio da multidão recebem milagre, mas não são gratos. São poucos. São poucos que são gratos e são poucos que são curados e vai e abraça a obra, o ministério. Ontem foi reunião dos homens. Alguém recebeu meu post de homens? Recebeu lá o convite? Recebeu? Alguém enviou para alguém? Ninguém abraça o ministério, são poucos. Por quê? Não vem, não dá valor no que tem. Deu para entendermos? É duro, né? Um pouquinho, é. Porque Deus quer que você dê valor às coisas mínimas que você tem. Porque um dia essas portas podem fechar e você vai falar, não tem mais para onde ir. E aí, o que você vai fazer? Quem estava aqui nos homens ontem? Valeu a pena estar aqui ou foi só um blá blá blá? Quem estava nas mulheres ontem? Valeu a pena aqui? Reunião é uma benção. Estou falando isso, irmãos, por quê? Dê valor. O diabo está aí oferecendo coisas. Não vou na igreja, o irmão me trata mal. Eu não vou na igreja. É a primeira coisa, não vou na igreja. Pode ver, é a mesma reação quando você tem erro com Deus. É a mesma reação do pecado de Adão. Aí criou um temporal todo na vida dele. Quando ele pecou, quando a carne pecou, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Acabou. A gente se esconde da igreja, não quer vir, manda, o líder liga 10 mil vezes, pastor passa mensagem. Será que você está entendendo? Você nasceu de novo, irmãos? Você nasceu de novo? Aí ora, repreende o demônio, vai lá fora, o demônio está esperando, porque ele já conhece, fala, eu só saí de lá porque ela tem poder, eu tenho que sair. Mas eu já estou esperando, pratinho feito. Vem totó, vem, vamos lá, sexo, vamos lá, mentira, vamos lá, ganância, resmungar, vamos resmungar, vamos lá. E ele entra. E aí você faz o quê? Longe da igreja de novo. Como se Deus e a igreja fossem os culpados. E aí, as desculpas, eu não fui hoje eu não sei o que, hoje não sei aonde. Quem trabalha, trabalha, não estou falando a questão, mas estou falando, a questão aqui que está sendo falada, que Deus está colocando, é de quem pode e não vem, porque não quer, porque a proposta do diabo está mais forte, e parece que está gostando de viver o temporal. E o duro é quando ele vem repentinamente, que quase matou. Podia estar matando eles lá. E na hora que a corda, que a água, né, vamos falar assim, bateu nas nádegas, aí Jesus, a gente espera para esse último. Jesus, para que esperar por esse último? Mas nós, seres humanos, carne vinda do pecado, tem essa tendência que precisa ser curada.
Não esperar. Por isso que a Bíblia fala, ore. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que ora, continua orando mais. Você achou que você orou muito? Mais ainda. Não é? Dá valor ao que você tem, irmãos. Dá valor à palavra de hoje. Porque Jesus está com você nessa tempestade. Está com você nessa tempestade. Está com você. Jesus correu o risco. Você sabia que no Evangelho nós corremos risco? Você corre riscos de perder suas amizades. Tem pessoas que não querem perder as amizades, prefere ouvir o palavrão, ser conivente com elas, vem na igreja. E você está fazendo o que aqui? Ai, pastor, então não venho mais na igreja. Eu disse para você que a igreja salva, você não está vindo mais para Deus. Você quer não vir mais para Deus? Às vezes vem enfadado, vem puxado. E graças a Deus que está vindo puxado. Eu também vim puxado, eu sei isso aí, muito bem. Quem vos fala isso, sabe muito bem. Mas eu gostaria que você não passasse pelo que eu passei. Eu gostaria. Mas às vezes é bom passar. Porque um dia eu torci tanto, meus pais desanimaram da igreja, saíram, e aí a coisa ficou feia. No momento foi tudo bom. Foi até, ai que tranquilo, gostamos. Meus pais se separaram, meu pai morreu e eu não vi, um monte de coisa aconteceu. Paguei o preço, tive que colher. Deus ainda me preservou e hoje me curou, e hoje me deu uma aliança com Ele, renovei, e olha que mesmo assim, fui para a igreja, saí, fui para o mundo e fiquei na tempestade. Até a hora que essa tempestade chegou nesse momento. E Jesus, interessante, Jesus comigo no barco. Só que tem uma hora que, você sabe quando Jesus vai sair do seu barco? Quando a igreja subir. Quando a igreja subir, e aí ele não vai estar mais no barco com você nessa tempestade não. É você na terra, o anticristo, isso mesmo, o anticristo e a tribulação. E aí, igreja, vamos acordar? Você vem na igreja para ganhar carro, para ouvir palavra de transformar sua família? Amém? Glória a Deus, recebe. Você está evangelizando, ganhando vida para Jesus? Não. Então vamos nascer de novo? Vamos entender os 4 passos? Eu nasci de novo? Eu estou curado? Curado do quê? Na alma, no espírito. Não estou falando de enfermidade física, na alma. Está cheio de gente decepcionada com a igreja. Grande arma do inimigo. E joga a culpa na igreja e não nele. Está cheio de gente que não tem Espírito Santo. Eu vi aqui a irmã, Senhor, batiza no Espírito Santo, clama, diga glória. Sabe por que não batiza? Porque não busca. Não tem outra pergunta, não tem outra resposta. Não é porque Deus não quer, Deus quer. Mas porque Deus conhece o seu estado. Lá, em Atos capítulos 2, não ficou um sem ser batizado. Um. A Bíblia relata que todos falaram em língua. Mas por que aconteceu isso? Porque eles obedeceram, presta bem atenção, presta bem atenção que essa frase é importante para acontecer as coisas na sua vida. Obedeceram ao Senhor Jesus, a uma ordem, assim como eles obedeceram, vá de um lado para o outro, passa lá na margem. Jesus falou que aguardai lá, fica reunido até vir o Espírito. Não era para ninguém sair e falar do Evangelho, não era para ninguém fazer nada, era para ficar lá, porque Jesus, ainda assim Deus e Jesus cumprindo a sua palavra, mas quis ver a obediência do homem, e ali prova que o homem consegue ser obediente, porque eles receberam a palavra. Eles não tomaram sacudida, palavra dura de Jesus? Lógico que tomaram. Opa, Deus repreende a quem Ele odeia. Então você está acordado. A quem Ele... A repreensão é tão bom, eu saio rindo numa palavra como essa. Sai nada, só não sei se for zombaria, mas sai com um bico. Quando educa meus filhos lá, eu vejo, eu tiro alguma coisa, qual que é o resultado? Tromba, não quer nem falar. A gente sabe, isso é natural, mas escuta a palavra de Deus. Amém? Escuta, porque Deus não quer. Irmãos, 2024, 2023 e outros anos já foram. O Senhor quer reverter a sua sorte, a sua situação. Vai acontecer. A palavra aqui é de fé. É sim ou é não. Sim se você quer, não se você não quer. Sim, se você diz sim para Deus e toma posição na sua vida, Deus vai cumprir as palavras que já foram dadas para você.
as palavras que você já veio buscar em oração com a pastora, com o pastor, com quem profetizou na sua vida, com o pastor convidado, aonde você foi no outro dia, Deus vai cumprir. E isso está fazendo parte para o cumprimento dele, se você ouvir. Porque a promessa do Espírito Santo, pega aí, irmãos, a profecia, pega aí, pega. Não desceria se um deles desobedecesse. O Espírito Santo não desceria, porque a gente tem uma dificuldade de obedecer e aguardar o tempo. Vou repetir, a dificuldade do ser humano, que é este eu que precisa ser, e está lá na cruz do Calvário. Eu obedecer e aguardar. Diga comigo, obedecer. Diga 3 vezes, você sozinho, pode falar. Deu para entender? Pega a Bíblia, lê, olha lá. Quando você não obedece, você não vai aguardar. Por quê? Porque a soberba, o que vai gritar o pecado na sua carne. E o diabo vai fazer ele gritar, porque ele vai te tentar. Se você é uma pessoa que gosta de ser mais que alguém, pronto, lá vem a arrogância. Deu para entender? Ah não, Jesus falou, sabe, mas de repente os apóstolos podem falar, eu vou ser o primeiro a pregar o evangelho aqui nesse lugar e vidas vão ser ganhas. Eu vou ser o primeiro a começar a profetizar e vidas vão salvar. Não, Deus não quis isso. Eu vou ser o primeiro. Eu falei que eu não ia sair do púlpito, por causa da câmera. Você está entendendo? O Senhor quer obediência e aguardar. Amém, queridos? Sabe por quê? Deus, ele dá valor nos mínimos detalhes, mas nos mínimos mesmo. Não pensa que é nos grandes. Eu não posso chegar aqui e chegar e falar, Deus, deixa eu chamar a atenção de Deus, toma tudo. De que jeito você quer chamar a atenção de Deus? Você está entendendo? Eu preciso ter um coração de adorador, ser obediente. Quando eu chegar e querer chamar a atenção de Deus, vai ser pela minha atitude de obediência e de espera. Aí foi o que aquela viúva pobre fez. Quando se tratar de oferta, ela chegou com o coração, mas com o coração que ela devia para ela fazer aquilo. Foi de amor. E quando você obedece, você prova que você ama. Vou repetir. Você ama a pessoa? Obedeça. Respeite. Tenha temor e reverência. Você está provando que você ama. Não adianta eu falar eu te amo, mas esse eu te amo assim, eu te amo quando você me dá comida, mas eu não te amo quando você não dá um carro que eu quero. Um exemplo assim. Eu amo você, pastor, quando você me reconhece e me põe aqui para pregar, mas quando eu não prego, estou começando a odiar. Eu amo o meu chefe, mas quando ele manda eu fazer aquele serviço que eu não gosto, daí eu já não amo mais. Então você tem um amor interesseiro, por isso que a Bíblia está falando de amor ágape, de um amor incondicional. Esse é o amor que Deus nos deu. Eu vou amar você, mesmo você não prestando, porque Deus me amou, mesmo eu não prestando. Por causa do pecado me fez imprestável, mas Ele acreditou no imprestável e Ele deu a oportunidade para o imprestável, e salvou o imprestável, e veio no mundo, carregou a cruz pelo imprestável, e fez do imprestável aquele que agrada a Deus, aquele que é útil, aquele que, sendo o que ele é, tudo que ele tem, com a força que ele tem, com o QI que ele tem, com a inteligência que ele tem, Deus fez ele ser grande. Deus pegou o apóstolo Pedro, iletrado, estes homens iletrados, e olha, uma tempestade do pecado na vida deles, e aí fez eles o quê? Homens cheios do Espírito Santo, que falaram grandes coisas que até aqueles que eram letrados não conseguiam compreender, porque não tinha a sabedoria do Espírito. E Deus quer dar a sabedoria do Espírito para você. Aí Deus vai usar você como você é, mas livre do pecado.
Aí Deus vai começar a acalmar as tempestades financeiras na sua vida. Você vai passar, certas coisas vão ser para a glória de Deus. Você vai passar financeiro, você vai passar na saúde. Vai acontecer coisas com você, você pode ter entendido, porque nós somos sujeitos a qualquer tipo de coisa. Mas com todas estas coisas, Deus está comigo. O Senhor Jesus está no barco, continua a acalmar as tempestades que por vezes vêm repentinas. E Deus quer acalmar essa tempestade repentina, mas o Senhor também está me colocando, assim como também já avisei, vem tempestade, mas não se prepararam. O Senhor ainda está disposto, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor ainda tem paciência, porque a sua misericórdia ainda dura para sempre. O Senhor ainda aguarda você tomar posição com 200 anos no Evangelho, porque o Senhor ainda é compassivo, piedoso, misericordioso, e Ele te ama. Você vai ficar choramingando aqui? Eu estou quase, pastora, proibindo pessoas que vêm com a mesma história aqui a orar. Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Mas, irmãos, dá para entender? Dá para entender? Ou se não, Senhor, se é tão assim, eu na fila aqui também. Hoje eu vou pegar a pastora Márcia, ela não sai daqui antes das 4. Ô irmãos, e olha, eu vou falar uma coisinha para você, viu? Tem pessoas que não aparecem na igreja, ó, tá pegando, é para limpar mesmo. Não, para quando vem, e já foi aconselhado 10 vezes, pega os pastores aqui, ó, a gente perde o frango assado, perde o almoço, come resto. Aí você quer ser pastor, não quer? Cadê? Os ajudantes vão embora. A gente até libera, alguns casos vai, porque a gente tem coração, a gente sabe disso. Mas irmãos, não é perde a feira, o irmão sai, não, pastor, tem que pegar a feira. E dá um terremoto. Você viu uma vez aqui na Vida Prudente? A chuva aqui acabou com a feira. Aí, meu irmão, era mais fácil ter ficado dentro do culto com chuva. Se você tivesse lá, podia ser carregado junto com uma enxurrada, com fruta e tudo. E os peixes iam criar a vida e fazer, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Irmãos, se Deus não sustentar você enquanto você serve a Deus, não corra atrás você do seu sustento, que você está lutando com a sua força e a casa cai de uma hora para outra, a tempestade veio de uma hora para outra. Se Jesus não estivesse no barco, eles morreriam, mas Jesus estava. E outra, às vezes a gente não clama por Jesus, vai clamar na última hora, com consequências terríveis. Então aprenda a pagar aquilo, ou seja, acolher, vamos falar mais claro, acolher, a ter consequências do que você demorou. Por que está sendo falado isso? Evite. Alô? Você tem brecha aberta? Você está se sentindo em pecado? Por que você não corrige? Seu relacionamento está ruinzinho? Por que você não corrige? Seu casamento, você tem aliança no dedo, você firmou? Aí você reclama que as coisas não vão bem. Você não fecha a brecha. Deus quer abençoar, mas você não fecha a brecha. Deus não vai abençoar com o saco furado. Deus não vai abençoar no meio do pecado. Deus não vai prosperar. Você vai ficar bravo porque você vai chegar aqui, pastor, tatuado, e não aconteceu nada. Você me vem contar desastre. Eu não creio nesse evangelho. Para mim isso é coisa falida. É o capeta querendo afrontar e zombar. Mas ele é um perdedor, porque se você fecha a brecha e você cumpre com a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Mas esse capeta que está em você tem que sair, e você tem que permitir que ele saia. Porque você tem que parar de ser um saco de batata e ser um homem, e ser uma mulher, um varão de Deus. Está dando para entender? Porque a Bíblia fala, se você for frouxo no dia da tua luta, quão pequena é a tua fé. Está escrito na Bíblia. Toma posição. Ontem nos homens foi falado em tomar posição. Neemias chegaram para ele. Eu falei, tem que sair do conforto. Várias lições. A cidade destruída, e deram a notícia para ele. Ele era da pátria, ele se doeu. Até aí tudo bem, eu posso chorar, ai não sei o que, minha nação, papapá. Mas ele tinha um conforto, ele estava sendo copeiro do rei, o rei tratava ele bem. Mas ele viu a casa caída, e aí? E os riscos que ele teve que correr? Primeiro, abrir mão do conforto, primeiro medo, depois abrir mão do conforto. Segundo, correr riscos, porque os inimigos se levantavam e não queria que Jerusalém fosse construída. Você acha que o inimigo quer ver você com a aliancinha no dedo, glorificando a Deus com
Você acha que o inimigo quer ver você batizado firme na casa de Deus? Você acha que o inimigo quer que você venha aqui ofertar na casa do Senhor, fazer com você um agente financeiro de Deus para abençoar a obra dele que tanto necessita, para concluir projetos, para você ser um grande abençoado? Você acha que o inimigo quer ver você com seu marido de mãozinha dada, tendo lua de mel até o fim da sua vida? Ele não quer, irmãos. Mas ele adora que você não feche a brecha, porque está escrito: os muros de Jerusalém foram destruídos por causa de brecha. Deixaram brecha e não repararam. Viram e não quiseram tomar posição. Quando Neemias foi tomar, ele tomou com tudo caído. E correu o risco, e Deus o honrou porque ele tomou posição. Mas ele teve que ir caminhar contra o vento, caminhar contra a tempestade, contra as ondas. Você acha que foi fácil? Não foi. Você quer mudar de posição? Você quer que a sua vida nesse ano mude? Toma posição, irmãos. Para com isso. Para de ser um resmungão. Para de ser ingrato. Para de sair daqui. Que nesses dias, quarta-feira, eu falei: que coisa feia. Eu falei: como é que está os cristãos? Eu preguei aqui sobre palavrão. Parece que o cão, pastora, foi provar. Mas eu ouvi tanto palavrão e era crente. Eu falo: gente, está falando mais do que ímpio. E ainda, coisas que confundem. Vou repetir de novo aqui, para você ver. A pessoa, e aí eu fui ver, porque eles contam a vida lá. Eu estava assim, trabalhando, estavam contando a vida, você ouve? Eu falei: misericórdia. No momento eu fiquei em silêncio, só ouvindo aquilo. Até me passou uma certa confusão, porque eu falei assim: como é que pode uma pessoa dessa virar para outra e falar: não, amiga, você já orou, pediu direção de Deus? Eu conhecia a palavra, mas a boca não, porque aquele é um filho daquela outra, cara, não sei o que, e usou de palavrão, a 3x4, e falando de Deus, e ainda falou que um negocinho que estava lá acontecendo na empresa, que não era para desse jeito, que não daria, porque tinha que fazer de um outro, não, porque você não pode ser tão certa. E aí apareceu um denominado pastor, que eu entendi, e ela falou: esse pastor é Deus na minha vida. Ainda falou assim, porque o pastor foi lá e parece que deu um jeitinho, porque a moça falou assim: viu como não dá para ser tudo certo, tem que ter uma manobra? Eu falei: ainda falou que o pastor é Deus na vida. Eu não sei da vida do pastor, não sei o que ele fez, eu não sei. Eu falei: misericórdia. Mas aí, contando a vida, já vem de 10 mil casamentos, já vem com a vida destruída, com medo, falando de traição. Desceram do carro e ainda... Eu falei: Jesus de misericórdia. Eu levantei minha mão, eu falei: Senhor, eu abençoo. Senhor, eu abençoo, Pai. Meu Deus, que essas pessoas tenham conhecimento do que é ter temor e reverência, no mínimo. Aí, por isso que Deus me faz até, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu me inquieto, eu falei: deixa eu pegar um gancho que vão ouvir. Mas tem que ser no espírito, vão ouvir. Mas Deus não permitiu, por quê? Porque o Senhor falou: vamos orar. E eu, como pastor desta igreja, eu me cobro. E eu, como pastor dessa igreja, posso ser... Vocês podem ficar bravos comigo no meu falar, não tem problema. Mas eu não posso esconder a verdade, e eu tenho que ensinar vocês. Isso é meu dever. O Senhor me deu o cajado. O Senhor já falou para mim que é para eu falar. Porque às vezes a gente tem que ter mesura para falar aqui, que senão a pessoa interpreta, ainda interpreta mal, sai falando mal. Mas não, já faz tempo que eu já não ligo mais para isso. Porque quem é de Deus, ele aguenta, ele fica. A Bíblia fala que quando o sábio recebe a repreensão, ele o ama. Mas o outro, o tolo, ele odeia, e ele te abandona e critica você. Você quer ser sábio? Ele vomita. E esses crentes que eu vi, foi o que Deus colocou. Por isso que de certas coisas Deus manda calar para eu aprender, para ouvir. E sabe o que eu entendi disso? Eu falei: a necessidade. Falou: eu não quero minha igreja desse jeito. São esses tipos de crentes que estão dentro da igreja. Eu fui orar, irmãos. Estou orando. Eu desejo, sou pastor, eu sei que tem isso aqui, sei. Mas eu desejo que essa igreja seja
cheia do Espírito Santo. E você não faça isso porque o pastor deseja. Faça isso porque Deus quer. Porque se eu estou falando assim, é Deus que quer que você seja cheio do Espírito Santo. É Deus que quer que você tenha uma vida de vitória. É Deus que quer te abençoar. É Deus que quer te levantar para usar, para levantar você mesmo, para encher você do Espírito Santo, para que você vá lá fora, não ficar dando risada com os palavrões e ser um palavrão. Não adianta, irmão, você fala palavrão e fala de Jesus. Olha, elas nem tinham sensibilidade se eu era cristão ou não. E eu vou te falar, eu falei, onde é essa igreja que eu não quero ir? E esse Deus? Que Deus é esse aí? Porque você sabia que tem ímpio muito sábio, né? Ele fala, eu já vi isso, fala assim, os crentes falam de amor, mas tem mais palavra de quer ver o fim do outro do que outra coisa. Às vezes até do marido, fala que o marido é um traste. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou ouvir Deus? E você vem falar de Deus para as pessoas? Irmãos, que é isso? Isso é papel do fariseu, dos hipócritas. Deus quer que você tenha uma vida com Ele cheia do Espírito Santo e que as coisas aconteçam. Se você não fechar a brecha, não reclame. Não reclame, tenha vergonha de reclamar. Deus quer que você feche a brecha, porque o Senhor fala, não sou eu que estou de ouvidos tapados para que eu não escute, não sou eu que estou de palavras de boca fechada para que não vos responda, não sou eu que estou com as minhas mãos encolhidas para que eu não os abençoe, são os vossos pecados. Eles falam, vocês não ouvem. Por isso que uma coisa que eu me contento, eu falo, meu Deus, porque isso aqui para mim, falar isso para mim seria um ego meu. Eu não preciso que você me ouça, eu preciso que você ouça Deus. Mas uma coisa eu penso, se não ouviram Jesus, não ouviram Deus, vão me ouvir? Foi igual aquele que desceu lá no inferno, estava lá no lugar de tormento, e Abraão aparece lá e ele fala, fala para ele, né, para eles, para minha família, para não vir parar aqui, fala para eles, para não fazerem isso, para se converterem, para buscar a Jesus mesmo. Abraão fala, se não ouviram naquele tempo, agora, muito mais agora, que falou que ouviu você. Irmãos, a gente precisa quebrar essas coisas que estão sendo faladas assim, para quebrar a incredulidade, quebrar o mal, o pecado. Jesus está voltando, Ele não quer que você fique para trás não, Ele quer acalmar a sua tempestade, e Ele quer que até o último momento da sua tempestade, você seja arrebatado do barco junto com Ele. Ô glória! Mas se você vai deixar ser envolvido pelas palavras dos seus colegas, amigos de trabalho, o mundo que quer te contagiar lá fora, o papel da igreja é contagiar o mundo lá fora, e a igreja vai correr risco. Você pode perder amigo, você pode tomar uma bufetada, você pode ser caluniado, você pode ser zombado. Não, eu não quero, você sabe, não, essas coisas de igreja não, é melhor eu ir lá para a igreja, eu falo coisa de igreja. Deus está recebendo o seu culto lá fora. Amém, irmãos? Está entendendo? O culto é lá fora. Lá você adora a Deus de verdade. Lá as pessoas vão ver suas atitudes no meio da tempestade que você vive. Lá as pessoas vão ver como você toma as decisões. Lá as pessoas estão olhando como você está falando da sua casa. Porque tem crente que é bocudo, chega, minha esposa não presta, minha esposa não cozinha, meu marido é isso, ele resmunga muito, e você é cristão e vai falar, não, Jesus muda a sua família, Ele é amor. Você vai para uma igreja dessa? Você vai para um Deus desse? Irmãos, para com isso. Por isso que eu falo para você, toma cuidado, e até com quem te aconselha. Tem que saber da vida, tem que saber se a pessoa é índole. Não abra a boca para qualquer um. Tem que saber se a pessoa é séria no que ela fala. Se ela é de 2 palavras ou se ela é de uma. Se ela for de 2, esquece, cai fora, isso é um perigo. Você vai contar para ela, e ela vai querer te ajudar, mas por trás ela está contando sua vida e está acrescentando. Isso aí, quando você sabe, a briga feita, aí você odeia ele. Aí depois vem para Jesus, vamos lá, coração de perdão para perdoar e tirar essa mágoa, porque o inimigo encrava a mágoa aí, ó. Você viu porque que você fica preso? Porque não tem freio na boca, não tem sabedoria, não fecha a brecha, abre a boca com a pessoa errada, depois você descobre o que ela fez, aí você fica magoado. Isso é a arma do capeta.
É assim que entra a ferida. É assim que fica para você não perdoar. Irmãos, o Senhor quer acalmar essa tempestade na sua vida. Deus quer acalmar as tempestades na nossa vida. Deus quer que você escute a palavra. Realmente é isso, Tiago 1,25. Não seja ouvintes esquecidos. Ouvintes esquecidos, mas seja aquele que ouve, acata a palavra. Não sei ler a Bíblia, não sei o que ler, lê a mensagem. Marcos capítulo 4, verso 35 a 40, medita nela de novo, que o Espírito Santo vai falar ainda mais ao teu coração, porque aqui Jesus também estava falando, aí ele entra, aí a gente pode pôr essa mensagem também, porque muitas vezes a gente tem tempestades financeiras, tem tempestades na nossa saúde, tem tempestades na nossa vida. Quem aqui não está passando? Não é? No comércio, nós estamos passando uma tempestade no nosso país, já vem de tempo, e a água só não afundou o barco porque Jesus ainda está pelas orações, porque tem crente que ora, não são todos, mas tem crente que ora. Você pratica a oração de domingo aqui na sua casa? Pelo menos uma vez por semana? Não vou nem pedir 2, nem 3, porque eu vou fazer como Jesus falou. Pelo menos não consegue orar por 5, 15 minutos? A gente consegue levar isso aqui, orar pela sua pátria, orar pela nossa pátria, para que a água não afunde o barco, Jesus não saia dela. Jesus está ali. Hoje tem movimentação, parece aí, não é? Então, quem orou? Nós estamos orando, a igreja aqui está orando. Tem mais gente orando, mas o Senhor precisa de intercessores. Deus precisa. É o que eu falei, parece aqui um momento quando a irmã estava orando, chorando demais aqui, fica um momento, parece que é meio para baixo. Não é não, isso aí é a tristeza, é a dor do intercessor, irmão. São poucos que tem isso. Nem me queira ver eu orando com dor, porque eu choro, meu coração aperta, meu olho dói. Se a gente sentir a dor, pede para Deus passar um pouquinho da dor que Ele sente nessas coisas que Ele vê dentro da igreja, nessas coisas que Ele vê na nossa nação. Se você aguentar, dói, meu coração doeu quando eu vi aquelas duas falando daquele jeito, e falando, meu Deus, nem tiveram a sensibilidade, nem falou para mim, moço, Jesus te ama. Só falaram assim, nós somos sem parafuso, mas não esquenta não. Ela falou, mas Jesus conserta. Eu falei, graças a Deus, ainda bem que Ele conserta. Só falei isso. E interessante que a minha música, meu louvor, estava baixinho no meu ambiente de trabalho. Mas nem se deram conta. Irmãos, isso dói. Foi isso que não deu nem para falar. Porque eu falei assim, gente, misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Esse é o tipo de cristão. Isso que Deus quer, irmão. Não é o que o pastor quer, é o que Deus quer. O pastor quer que você fique, lógico. Mas assim, Deus quer, isso eu quero mostrar para você. Em primeiro lugar, é Deus que nos quer desse jeito. E quando eu vi isso, eu falo, Senhor, me livra disso. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero dar mau testemunho. Por isso me policio, por isso peço perdão, desculpas. Graças ao Senhor, esses dias no meu trabalho eu recebi um grande elogio que eu passei para Deus. Eu falei, muito obrigado, Senhor, pela obra da cruz, Pai, por eu poder ouvir isso. E eu virei para a pessoa e falei, eu também amo vocês. Eu quero que, não que eles falaram que me amavam, mas eu falei assim, saiba que eu gosto e amo vocês. Gosto muito e amo vocês. Aleluia. Aleluia. Atitudes. Oh Deus, no meio da tempestade, mas eu não vou abrir minha boca para reclamar. Pode ser que naquele momento os discípulos, alguns começaram até a reclamar lá, alguns começaram até a soltar algumas palavras lá, e Jesus lá dormindo. Até quando? Essa tempestade que você está vivendo, irmãos, o Senhor está com você no barco. Eu diria para você que a tristeza, a solidão, depressão que te levou a isso, essas armas demoníacas que entram através de brechas na nossa vida, Deus está com você, Jesus está com você no meio dessa tempestade de depressão. Deus está com você nessa tempestade de desprezo que você está tendo, de invalidez que você possa estar vivendo, no financeiro que você possa estar passando, na sua vida conjugal, com os problemas que você está tendo. Mas o Senhor está esperando uma posição, como os discípulos tomaram naquele momento. Agora enxergou, mas a água teve que ir bater no bumbum para poder chegar. Mestre, você está dormindo aí, está vendo que ele está, não vê que ele está sendo
tá sendo consumido pelas águas, elas vão nos submergir, vai tombar o barco e você está aí. Jesus se levanta. Jesus podia falar: ei, seus boca dura, para depois repreender o mar, mas Jesus se levantou e viu e falou: quieta, te acalma, emudece, mar. O Senhor está falando isso nessa manhã para você, no meio dessa tempestade. Me chama, porque eu estou no barco, eu estou numa posição, porque eu vou levantar e vou falar: aquieta-te, problema, calma, emudece. Jesus não foi lá e pôs a mão em cada um e ficou orando para eles caírem. Jesus deu a palavra. E aí ele levanta e fala: até quando? Vocês não têm fé? Porque deixaram para me chamar na última hora. Vocês não acreditam ainda no que eu estou falando e nem no que estão vendo. Parece que é cenas de filme. Ai, que bonito. Milagres de filme. Ai, que lindo. Irmãos, o evangelho e o poder da cura e libertação funciona assim: eu escuto, me converto, obedeço, sou curado, cheio do Espírito Santo e dou frutos. Isso que nós precisamos para o Senhor acalmar nossas tempestades. Aleluia. Ele acalma, mas é isso que nós precisamos. Amém? Qual é a tempestade que você está vivendo? Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Qual é a tempestade que você está passando? Você está a fim de fechar a brecha? Se você tiver a fim de fechar a brecha, curva a sua cabeça. Você identifica a brecha em primeiro lugar? Você se arrepende? Vou fazer perguntas práticas para funcionar a cura. A conversão e a cura. E o Espírito Santo vir sobre você. E daí você ser um grande multiplicador. Fala a sua brecha para Deus nesse momento. Não precisa falar alto, fala aí para Deus. Curva a sua cabeça. Se você quer e aceita fazer isso, se você está ouvindo a palavra, você identifica que você tem brecha, você identifica que ainda é escravo de alguma coisa, de algum pecado, curva a sua cabeça e fala com o Senhor. Se você identifica, você está falando, o Espírito Santo de Deus está aqui passeando, o Senhor está sondando os corações. Saiba que Ele está aqui para acalmar a tempestade. Deus não está aqui para te condenar. O Senhor está aqui para te dar vida. E Ele está oferecendo perdão. E Ele está oferecendo para você a graça, a força, a capacitação, através do seu reconhecimento. Se não reconhecer, não adianta. Não faça porque eu estou falando mecanicamente. Faça porque você está sendo tocado. E o Espírito Santo está tocando. A palavra de Deus toca. Faça porque aí você entende o que está sendo dirigido aqui, na fala, porque Deus está querendo curar você, o Senhor está dando força, o Senhor está perdoando, porque a sua vida em 2024 vai ser restaurada. Sabe aquela palavra que fala: restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos? Vai vir coisa grande, bem restituída. Aquele desprezo, aquela humilhação que você passou lá atrás, aquela afronta que você teve, aquele momento que te levou à depressão, que você está sendo curado hoje desse vazio na sua alma, aquilo que está travado na sua vida financeira, que não sai de jeito nenhum. Se você fechar a brecha, Deus vai começar a abençoar e vocês vão prosperar. Escuta o que está sendo dito na palavra. Se você fechar a brecha, Deus vai abençoar e você vai prosperar. Mas o momento é você reconhecer. Lembra-se, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar. É a proposta de Deus. Se o meu povo se humilhar, arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Olha, irmãos, se você enxergar Jesus no barco com você, Ele vai acalmar essa tempestade. E você não vai ser mais crente que vem atrás para procurar preferências de oração, unção e ficar na mesmice. Deus não quer isso na sua vida. Você muda, você é ousado, você tem poder para dar ordem a Satanás e ele sair da sua vida. Você tem poder de ser um dizimista e ofertante fiel e Deus multiplicar na sua vida. Você tem a unção para ganhar vidas e as pessoas vão ser atraídas pelo seu testemunho de vida. Elas vão te ouvir. As pessoas vão
ouvir e vão ver o seu casamento, a sua vida de amor com Deus, no seu trabalho, na sua fala, vai ver que tem algo diferente, que você é diferente. E Deus quer te honrar com essas coisas. Deus, Senhor, quer te colocar no alto com Ele. O Senhor quer que você voe com Ele e para Ele. Aleluia. Voe alto, voe como águia. Voe como águia. E tenha vitória na sua vida. E passe as tribulações que você está passando, os problemas, porque todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai ter um entendimento que nenhum raio, como eu disse, se bater no seu ouvido, se cair perto de você, 1000 cairão até lá, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Deus sabe até onde você pode carregar a sua tribulação. Ele não dá mais do que você possa suportar. Você vai entender essas coisas. Você vai segurar, ser perseguido pelas pessoas que vão te perseguir por causa da sua vida com Cristo. Você vai saber correr riscos pelo Evangelho. Aleluia. Mas o Senhor quer que você reconheça a brecha, reconheça o pecado, porque Ele quer acalmar a sua tempestade. Você vai passar pelo outro lado. Para os discípulos chegarem no outro lado, eles chegaram diferentes, porque essa tempestade, na chamada que Jesus deu para eles, eles já foram tratados. Por isso houve a tempestade, porque a tempestade provou a fé e mostrou a brecha. Jesus falou: vocês não têm de fé nem temor. Olha aqui, ó. Então lhes disse: porque sois tímidos. Viu? Precisa tirar essa timidez. Timidez é pecado por causa disso. Como é que não tendes fé? E aí viram o milagre, o que eles falaram? E então eles, possuídos de grande temor. Olha o tratamento, viu? Que Jesus deu aquela hora e chamou a atenção deles. Então teve que ter temor. E diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pois é. E você não obedece a Deus? O vento e o mar ouvem a voz de Deus. Os animais ouvem, a árvore ouve, a planta ouve a voz de Deus. Por isso que, cheio do Espírito Santo, perdoado dos pecados, salvo e curados, você tem o poder da palavra. Jesus falou em João capítulo 1: você tem o poder de filho, o poder da palavra. Aí vão te ouvir. Deu para entender? É forte isso, hein? É forte. E olha, não precisa ir muito, hein? Elias orou e o sol. Por que o sol parou, irmãos? Porque Elias orou. Mas por que o sol parou? Isso não é resposta. Ainda daria meio certo. Porque Elias obedecia e ouvia a Deus. Então o efeito que ele tinha da obediência e temor a Deus, Deus deu o poder e a ordem. Falou: então por causa disso, o que você disser à natureza vai ser feito. Você está entendendo? Irmãos, é grande e é forte a igreja do Senhor. Se ela está recebendo uma palavra como essa, é porque dias difíceis virão. Foi como foi falado aqui. Vai ter lágrimas, coisas novas vêm, mas só vai lagrimejar aqueles que vão lagrimejar e pedir oração, porque realmente a obra, olha, estou sendo perseguido, pastor, não sei o que, nós vamos estar juntos, nunca vamos negar oração para você. Mas a gente quer chamar a sua atenção. Deus está colocando isso hoje, eu como pastor da igreja, para falar para você, em nome de Jesus, que Deus não quer que você fique na mesmice. Então fecha a brecha hoje, porque o Senhor está acalmando essa tempestade de brigas, de contendas, de desentendimentos. Irmãos, as brechas, o inimigo entra tudo e causa. Aí começa a dar os motivos da brecha. É porque é ele que não presta, é porque é esse que não vai, é porque é esse que não faz como eu falo, é porque tudo isso é tempestade e brecha aberta. Criou a tempestade pela essa brecha aberta. Quando há a graça de Deus, a unção de Deus, conversa, entendimento, um sabe ouvir o outro e sabem decidir os problemas com a sabedoria e graça do Senhor, vencendo as contendas. Amém? Põe as duas mãos no seu coração, você que reconhece, você que precisa. Pai querido, em nome de Jesus, está a tua palavra aqui, entregue nesta manhã. O Senhor que acalma as tempestades, o Senhor que dá ordem para nós marcharmos, o Senhor que quer que a gente
avance, não retroceda, nem pare e nem retroceda, mas avance, Pai. E nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu declaro, Senhor, perdão e cura. Perdão por essas brechas abertas, Pai. E cura, Senhor, nessas enfermidades. Desça com o Teu Espírito Santo, Pai, e enche eles, Pai. Enche eles, Pai, com o Teu poder, a fim de que essa tempestade seja acalmada. Outras virão, mas de outras maneiras eles vencerão, Pai, porque o Senhor estará conosco sempre no barco. Mas dá-nos o caminho do temor e da fé, para que não sejam abandonadas, Pai, e com sabedoria usemos a Tua palavra, com postura de vida, obediente, fiel, temente a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, a repressão, todo o mal, todo ataque na mente, todo ataque na alma, a fúria do inimigo contra a Tua igreja, caia por terra, não prevalecerá. E que neste momento eu ordeno que através dessa brecha onde o inimigo entrou, diabo, eu digo a você, pega tudo que é seu e bata em retirada agora, saia, em nome de Jesus. Santo Deus, que haja a tomada de decisão, de posição, e as tempestades agora sejam acalmadas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os multiplique, Pai, na fé, na unção, na graça do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. E que eles venham dar muitos frutos, Pai, como aqueles que Te adoram. Que seja lembrada, Pai, não caia no esquecimento. Eu repreendo esse espírito, esse mal, Pai, que eles se lembrem, Pai, e vão se lembrar, Pai, da Tua palavra lá no seu trabalho, na sua casa, começar pela sua casa, com as atitudes que tem nos seus relacionamentos, na sua casa, nas atitudes que tem, meu Pai amado, no trabalho, em todos os lugares, no trânsito, vão se lembrar desta palavra cura, para que eles progridam, vejam a vitória, o livramento do Senhor e a bênção e a prosperidade venham sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.